Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge, dando continuidade em nossos estudos sobre os valores do cristianismo. Falaremos hoje sobre a abnegação. Não esqueçam de repassar esses estudos para os seus contatos. Me ajudem a divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A abnegação é simplesmente uma renúncia, um desprendimento, um sacrifício voluntário dos próprios desejos, das próprias vontades. É também altruísmo. O que é o altruísmo? É quando a pessoa faz o bem ao seu próximo sem desejar algo em troca, sem desejar alguma espécie de benefício com isso. É quando alguém vê a necessidade do outro e imediatamente sente a vontade de socorrê-lo. É diferente daquele que faz um bem aqui esperando receber de Deus em dobro, ou receber algo em troca, receber alguma bênção, receber algum benefício por isso. Isso não é altruísmo. A pessoa estaria fazendo um bem com o desejo de se beneficiar daquele bem. Isso não é amor ao próximo, isso não é altruísmo. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, ele ensina que nós devemos negar a nós mesmos para que possamos segui-lo. Se não negarmos a nós mesmos, não poderemos segui-lo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 10 ao 12, o apóstolo Paulo diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Está falando da abnegação. Quando se fala de abnegação, é importante entendermos que o peso dessa responsabilidade não deve ser o mesmo para todos. Do mesmo modo que a abnegação para os convertidos ao Senhor Jesus Cristo é maior do que a dos não convertidos, assim também é internamente no meio cristão. Na prática, o que nós vimos hoje é homens que, desconhecendo a capacidade de cada alma, escolhem as ovelhas, dando-lhes tarefas, colocando sobre todos o mesmo peso de abnegação. E isso é um erro muito grande. É o mesmo que impor fardos pesados sobre cada um, independentemente da capacidade de cada um. São fardos que não podem, que não conseguem carregar por estar fora da sua capacidade. O Senhor Jesus Cristo é que, conhecendo a capacidade de cada alma, faz o chamado a cada alma, distribuindo dons a cada uma. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, o Senhor, conhecendo a capacidade de cada alma, escolheu cada uma para cada função. Por isso, cada uma sofrerá abnegação em graus diferenciados, segundo o dom que recebeu, e isso lhe será cobrado. Uns foram chamados para serem simplesmente cidadãos dos céus, outros para serem reis e outros para serem sacerdotes no reino de Deus. Em Mateus, capítulo 19, versículos 17 e 21, dizem assim: respondeu-lhes Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Versículo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Observem que a abnegação para somente entrar na vida é menor do que para aquele que, além de entrar na vida, quer ter também um tesouro nos céus. Para esse, a abnegação já é maior. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de
de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Ou seja, cada um vai ter o seu galardão segundo o propósito do Senhor. Para isso, há abnegação de forma diferenciada. Nós temos que entender que há coisas lícitas que para os não convertidos convém, mas que não convém para os convertidos. Do mesmo modo que há coisas lícitas que não cabe para todos os convertidos. Há coisas lícitas que um convertido pode fazer e que outro, por causa do seu grau de responsabilidade, não pode fazer. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 1 ao 4, o título diz: os pregadores responsáveis a Deus. E diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aí eu pergunto, o irmão Jorge está perguntando, são todos ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus? Não. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma função, de uma responsabilidade, de um dom recebido por parte do Senhor. Então a abnegação desse, que é o despenseiro dos mistérios de Deus, é maior do que a de muitos outros cristãos. No versículo 2 ele diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim nem pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Para que o bom despenseiro esteja sempre pronto para ministrar os dons de Deus, para dispensar a cada um, distribuir a cada alma aquilo que aprendeu do Senhor, ele tem que estar em constante contato com o Senhor. Vejam o nível, vejam o grau de abnegação que cabe a esse ministro de Cristo, a esse despenseiro. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 9 ao 13, diz: pois a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Ele está falando do grau de abnegação, afastados de tudo o que? De tudo que os demais cristãos podiam viver e podiam desfrutar. Ele aqui não está se comparando às pessoas não convertidas. Ele está se comparando aos próprios irmãos, aos convertidos. Em relação aos irmãos convertidos, ele está dizendo que ele se sentia como se fosse colocado em último lugar, como se fossem condenados à morte. Ele está falando da tamanha abnegação que ele sofria. Continuando, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizimos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Ele está dizendo aqui que aqueles irmãos que aprendiam dele eram mais aceitos do que ele. Ele está falando que era mais fácil as pessoas não convertidas aceitarem aos irmãos, receberem os irmãos, ouvirem os irmãos, do que ouvirem ao apóstolo Paulo. Ele está falando que, devido à tamanha abnegação, ele se tornava espetáculo aos olhos de todos. Pode ser um espetáculo cômico, um espetáculo trágico, mas era visto como espetáculo. Por quê? Porque ele chamava a atenção de todos pela sua abnegação.
Aos olhos dos outros, eles eram tidos como loucos, mas aqueles que aprendiam dele não eram. Por quê? Porque o grau de abnegação daqueles que aprendiam dele era menor. Aqueles que aprendiam de Paulo tinham mais contato com a sociedade. Eles desfrutavam de uma alegria que a sociedade aprovava. E não é uma alegria pecaminosa ou impura ou inconveniente. Era uma alegria, um desfrute que era conveniente àqueles convertidos, mas que não era conveniente para alguém que tivesse tamanha abnegação como Paulo e os demais. Em contrapartida, aqueles que aprendiam de Paulo não tinham o mesmo dom dos mistérios de Deus para serem distribuídos a todos. Eles de que desfrutavam desse dom de Paulo, o dom através do qual Deus orientava a Paulo para Paulo ensinar aos outros. Por isso que Paulo aqui fala da diferença entre ele e os que aprendiam com ele. Ele diz: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e desprezíveis, enquanto que os que aprendiam com eles não eram desprezíveis nem tidos como fracos. Vocês já devem ter visto situações em que algum servo de Deus foi acusado de alguma coisa, mesmo sendo inocente. Por exemplo, não é acusado de má conduta. Veja o caso de Jó. Não era cristão, mas eu vou colocar o caso de Jó. Jó era homem justo, mas pelas coisas que ele sofria, todos se sentavam para acusá-lo de alguma coisa. Não, Jó, alguma coisa de errado tem com você. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele sofria acusações, não, alguma coisa tem de errado com Paulo, porque não é possível que um homem como Paulo, pregando do jeito que ele prega, uma pessoa cercada de tamanha abnegação, sofra fome, sofra nudez, vive triste. Não é possível. Por quê? Porque ele se tornava espetáculo aos olhos dos outros. Ele chamava a atenção de todos por causa da sua abnegação. E por que toda essa tristeza? Paulo era uma pessoa, Paulo e todos aqueles que têm esse dom, carregam consigo essa abnegação, são pessoas que jamais irão crescer financeiramente, materialmente. Eles vão crescer naquilo que é referente às coisas de Deus, nas coisas espirituais, mas nas coisas materiais não. Por quê? Porque ele jamais vai conseguir pregar o evangelho vendo pessoas passando necessidade e tendo nas suas mãos as condições de socorrê-las. Então ele jamais vai prosperar. E olha o que ele diz: quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Ou seja, ele estava sendo caluniado, mas ele ainda procurava conciliação. Ele está falando do que ele e os demais apóstolos sofriam em prol daqueles que aprendiam com eles, em prol do evangelho. Postura essa que não era a mesma de muitos convertidos. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 8 ao versículo 29, o apóstolo Paulo lhe fala da abnegação do pregador, que é maior do que a dos demais cristãos. O título diz o seguinte: o desprendimento do apóstolo. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. O cristianismo perdeu a sua essência de abnegação, de desprendimento, e passou a ser um cristianismo pregado voltado para o consumismo, o materialismo, o apego, a carnalidade, o egoísmo, o egocentrismo. As pessoas pararem para observar isso que Paulo escreveu aqui, ele sendo convertido, e a maior autoridade cristã no seu meio, porque no meio dos discípulos de Paulo, ele
que era a maior autoridade cristã, e ele dizer que ele passava fome e nudez, trabalhava com as suas próprias mãos, despojou igrejas para pregar o evangelho de graça. É bem o contrário do que se viu hoje em uma época em que vamos dizer que praticamente ninguém quer ser pastor de graça. Ninguém quer ser pastor e sofrer a abnegação do pastoreado. E Paulo, ele exercia essa função. Do versículo 10 em diante ele diz: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. E por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. O apóstolo Paulo está falando daqueles que se diziam ministros de Cristo e não eram. Como nós vemos hoje, muitos não são ministros de Cristo e se intitulam ministros de Cristo, agindo de maneira totalmente contrária à postura de Paulo, a postura que convinha ao Evangelho, e eles são respeitados por todos. Do versículo 13 em diante ele diz: os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo aqui está falando que esses que têm uma postura oposta à de Paulo são ministros de Satanás transformados em ministros de justiça, disfarçados de ministros de justiça. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como loucura nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôssemos fracos. Mas, naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como que fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, em muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, e em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Por aí vocês podem observar quanto sofrimento a abnegação de Paulo lhe trazia. Agora pensem vocês se Paulo jogasse esse mesmo fardo sobre as suas ovelhas. Era uma abnegação que cabia a ele e a todos os ministros de Cristo, a todos os dispenseiros da multiforme graça de Deus. Não é uma abnegação que cabe
cabe a todos. Por isso que digo que há coisas convenientes a cristãos que um pregador não pode participar, não pode praticar. São coisas lícitas, coisas convenientes a cristãos, lícitas para cristãos, que nem todos podem praticar, no caso, o pregador. Por que o pregador? O pregador é o dispenseiro. Ele é que sai pregando, ele é que sai ensinando, ele tem que se dedicar ao aprendizado, tanto da letra da Bíblia, quanto do Espírito Santo do Senhor. Há coisas, muitas coisas, que a letra da Bíblia não ensina. A letra só vai até onde o limite da letra permite. Além, só o Espírito Santo é que vai mostrar. Há muitas coisas escritas na Bíblia que só se vê com olhos espirituais. E isso exige muita abnegação. Muitas coisas as pessoas dizem assim: eu já tinha lido isso várias vezes, mas nunca tinha visto isso. Por quê? Porque a letra tem o seu limite. Além da letra, só o Espírito Santo pode mostrar. Mas está escrito na Bíblia. E aquele que se dedica ao ensino, que se dedica à pregação, tem que sofrer o peso dessa abnegação. Paulo, no versículo 7, ele diz: cometi eu, porventura, algum pecado de viver humildemente para que vós fosseis exaltados? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, Paulo fala do fato de não poder desfrutar das coisas lícitas que outros cristãos, por não serem pregadores, o podem desfrutar. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele está falando coisas que são lícitas a ele na condição de cristão, mas que não era lícito para ele na condição de apóstolo, de ministro, de dispenseiro da multiforme graça de Deus. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, ele diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instrui é a abnegação do cooperador, porque aquele que vai cooperar para ajudar aquele de quem aprende, ele vai se desprender de alguma coisa para ajudar, para cooperar com aquele de quem ele aprende, aquele que o ensina. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedeci aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Um outro grau de abnegação. Se esforçou, carrega o peso da abnegação para receber de Deus a multiforme graça de Deus, para dispensar esse aprendizado a todos. E a parte que cabe aos outros é obedecer, para que, quando chegar o momento desse dispenseiro prestar contas ao Senhor, ele preste contas com alegria e não gemendo, porque isso não é proveitoso para aqueles que aprendem dele. Que proveito há para eles se quando esse dispenseiro for prestar contas a respeito deles, eles estiverem na desobediência? Esse dispenseiro não sofrerá dano da parte do Senhor por ter ele feito a parte dele. Porém, ele vai chorar, ele vai sofrer, porque aquilo que ele dispensou a cada um, aquilo que ele transmitiu a cada um, ele transmitiu com amor, com zelo, com carinho, com a finalidade de vê-los salvos, aprovados. E naquele momento de prestar contas, ele vê que eles foram reprovados, ele prestaria contas gemendo. Como até hoje, até o presente século, há ministros de Cristo que choram e que gemem, vindo a conduta errada daqueles a quem eles ensinaram. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo
do 1 ao 5, vocês podem ver como era a ordem que o próprio Deus estipulou para a nação de Israel em relação aos levitas. Quem eram os levitas? Não era como as pessoas inventaram hoje um levita que canta, que é cantor. Levita era todo aquele que era nascido da tribo de Levi, tribo essa ao Deus separou para ser a tribo dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Era essa a função dos levitas. Não era assim como as pessoas chamam hoje levita. Vamos chamar um levita para cantar. A função do levita era estar sempre diante de Deus. Viver para isso. Já nascia consagrado a isso. Apesar de que muitos não queriam ser levitas. Muitos diziam, eu não pedi para ser levita. Muitos murmuravam. Por isso a corrupção no meio dos levitas. Mas vamos nos ater ao que Deus estipulou, que toda a nação de Israel iria sustentar os levitas em tudo que os levitas precisassem. Por quê? Porque os levitas é que estariam constantemente diante de Deus para oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e também pelos pecados do povo. Os levitas é que iriam levar a Deus os sacrifícios do povo. Tudo que o povo precisasse da parte de Deus, em tudo precisariam dos levitas. Então o que foi que Deus disse? É justo que o levita seja sustentado por vocês, porque o levita não vai poder trabalhar. Era a ordem de Deus que o levita não trabalhasse e não fosse à guerra. Então o levita, não podendo trabalhar, por causa dessa abnegação, eles eram obrigados a viver com essa abnegação que, por causa da corrupção deles, passou a ser muito proveitosa, muito lucrativa, não pelo que Deus estipulou. Então toda a nação iria manter os levitas, iria sustentá-los. É o que o apóstolo Paulo fala nesses trechos que eu li acima. Aquele que foi instruído, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É a mesma coisa. A abnegação é uma atitude voluntária. Como eu acabei de dizer, muitos levitas murmuravam, eu não pedi para ser levita. No caso do cristianismo, cada um é chamado por Deus segundo a capacidade de cada um. E não é imposto a cada um essa responsabilidade. Cada um é que tem que abraçar, sentir em si a vontade, o dom de abraçar essa responsabilidade. Porque quem não tiver esse dom não vai conseguir levar adiante. Então cada um entenda o que é a abnegação, qual é o seu grau de abnegação no cristianismo. O que você tem abnegado em prol do Evangelho? Como você tem vivido a sua vida cristã? Como você tem conduzido a tua vida espiritual? Meditem nestas coisas. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.